Você já percebeu como dias de chuva parecem diferentes? Não só pelo clima, mas pela sensação. O mundo fica mais silencioso, as ruas esvaziam mais rápido e, de alguma forma, tudo parece mais lento. Quase como se o tempo estivesse segurando a respiração. Eu sou um amante dos dias de chuva. Mas o que pouca gente sabe é que a chuva sempre esteve ligada a histórias estranhas, em diferentes partes do mundo. No Japão, por exemplo, existe uma lenda antiga. A história de uma entidade conhecida como uma figura feminina, que aparece apenas em dias chuvosos, sempre associada à solidão e ao azar. Algumas histórias dizem que, onde ela passa, a chuva segue. Outras, que ela aparece antes de eventos trágicos. E mesmo sendo uma lenda, o mais curioso é que relatos parecidos continuam surgindo até hoje. Mas nem tudo que envolve a chuva vem de histórias antigas. Alguns fenômenos são comprovados e até hoje sem explicação. Um som grave, constante, que algumas pessoas ao redor do mundo afirmam ouvir. Nem todo mundo consegue perceber, mas quem ouve descreve sempre da mesma forma, um zumbido baixo, contínuo, quase impossível de ignorar. E aqui entra um detalhe bem estranho. Muitos relatos dizem que esse som fica mais perceptível em noites silenciosas, em dias nublados e, principalmente, durante a chuva. Agora, existe outra coisa. Algo que não é exatamente sobrenatural, mas também não é totalmente compreendido. A sensação de estar sendo observado. O cérebro humano pode criar isso em ambientes específicos, com pouca luz, silêncio, isolamento. Exatamente o tipo de ambiente que a chuva cria. Mas e se nem sempre for somente o cérebro? Porque alguns relatos vão além, muito além. Pessoas que começam a perceber que a chuva não está normal, que ela demora mais do que deveria, que o céu não abre, que o som nunca para. E com o tempo, essas mesmas pessoas começam a notar outra coisa. Formas, movimentos, silhuetas dentro da chuva. No começo parecem só distorções, reflexos, ilusões causadas pela água. Mas elas não desaparecem, elas ficam mais e mais nítidas, mais e mais próximas. E então surge outro detalhe: um homem, sempre parado, sempre em silêncio, sempre olhando. Sem guarda-chuva, sem expressão, como se estivesse esperando. No início, ele aparece longe, quase imperceptível. Mas, quanto mais você repara, mais ele se aproxima. Sempre na próxima chuva. Sempre um pouco mais perto. Algumas pessoas acreditam que isso tudo está conectado, que a chuva não é apenas um fenômeno natural, mas uma espécie de camada, algo entre o nosso mundo e alguma outra coisa. E essas silhuetas não estão só sendo vistas, elas estão olhando de volta. E o homem não está preso ali, ele atravessa. Talvez seja por isso que algumas pessoas dizem que, depois de um certo tempo, a chuva começa a parecer diferente, mais pesada, mais próxima, mais consciente. E talvez seja por isso que em alguns relatos as pessoas param de questionar, param de perceber, param de reagir, como se já não estivessem mais totalmente aqui. Então, da próxima vez que estiver chovendo, presta atenção no som, no silêncio, na sensação. Mas não olhe por muito tempo e não tente encontrar formas. E principalmente, se você vir alguém parado na chuva, não encare, porque algumas coisas podem estar esperando exatamente por isso.
Você já reparou como a chuva muda tudo? O som fica constante. O céu pesa e, de alguma forma, o mundo parece diferente. Mas talvez não seja somente a sua impressão, porque existem histórias, e algumas reais, outras nem tanto, que só acontecem quando chove. E algumas delas são difíceis de se explicar. Uma das mais conhecidas é um fenômeno real chamado de chuva de animais. Sim, isso existe. Já foram registrados casos em que peixes, sapos e até pássaros simplesmente caíram do céu durante tempestades. Na cidade de Yoro, em Honduras, isso acontece com frequência quase todo ano. E até hoje ninguém consegue explicar completamente. Alguns dizem que são tornados, outros que é apenas uma coincidência. Mas isso levanta uma pergunta estranha. E se nem tudo que cai com a chuva vem realmente do céu? Mas nem toda chuva traz coisas visíveis. Algumas trazem algo bem pior. Depois da explosão em Hiroshima, no Japão, foi registrado um fenômeno chamado chuva negra. Uma chuva escura, espessa, carregada de cinzas e radiação. As pessoas que tiveram contato com ela começaram a adoecer dias depois. Era como se a própria chuva estivesse contaminada. E isso faz a gente pensar: será que existem outros tipos de chuva que a gente simplesmente ainda não entende? Porque alguns relatos vão além da ciência. Eles falam de encontros, pessoas que dizem que em dias de chuva eles encontraram alguém. Uma garota, sozinha, molhada, pedindo ajuda. Sempre com a mesma história, sempre com o mesmo olhar vazio. E quem ajuda começa a perceber algo estranho depois. A sensação de que ela nunca foi embora. Como se ainda estivesse ali. Mas talvez o mais perturbador não seja encontrar alguém, e sim perceber pessoas mudando. Existem relatos na internet de pessoas que simplesmente param na chuva, ficam imóveis, olhando pro sem reagir, sem falar, sem se mover. E o mais estranho é que ninguém ao redor parece achar isso estranho, como se fosse normal. E então, chegamos à parte mais difícil de explicar. Algumas pessoas dizem que depois de um tempo, a própria chuva começa a parecer errada. Constante demais, silenciosa demais, presente demais. E se você observar por muito tempo, você começa a ver coisas, movimentos e formas, silhuetas dentro da chuva. E junto com isso vem outro detalhe. O homem, que está sempre parado, em silêncio, olhando. Então talvez a pergunta não seja por que a chuva parece estranha, mas sim o que pode estar vindo com ela. A vila de Kivalina, entre o real e o inquietante. Kivalina é uma pequena vila no Alasca, construída numa faixa estreita de terra entre o mar e uma lagoa. Ela é habitada principalmente por comunidades indígenas e fica extremamente isolada. O problema? O lugar sofre com tempestades constantes, ventos violentos, avanço do mar e erosão acelerada. Nos últimos anos, virou símbolo das consequências das mudanças climáticas. Existe até mesmo a discussão sobre abandonar a vila inteira. Onde começa o mistério? Até aqui, tudo é explicável. Mas quando você começa a ver relatos, documentários e comentários online, o clima muda. Algumas pessoas que viveram ou visitaram lugares assim descrevem uma sensação constante de isolamento extremo, uma impressão de que o tempo não passa direito e dias cinzentos que parecem não ter fim. E isso não é só poético, o cérebro humano realmente reage estranho a ambientes assim. O lado psicológico diz que ambientes com pouca luz solar, som constante de vento, chuva e mar e isolamento podem sim causar ansiedade, sensação de presença, distorção de percepção do tempo. Ou seja, a própria realidade começa a parecer errada. Mas a parte que vira uma história de terror é porque algumas interpretações mais sombrias surgem.
E se o som constante de vento, mais mar, mais chuva, esconde outras coisas? E se o isolamento faz as pessoas perceberem algo que normalmente nós ignoramos? E se o ambiente não só afeta a mente, mas também revela algo? Alguns relatos informais falam de vultos em meios a tempestades, figuras distantes na costa durante a chuva, sensação de estar sendo observado no meio do nada, nada comprovado, mas também nada totalmente descartado. Você já olhou para algum lugar e sentiu que tinha alguma coisa errada? Não algo óbvio, não um barulho estranho, não uma pessoa suspeita. Só uma sensação. Como se aquele lugar fosse normal demais, vazio demais. Existe uma estética na internet que tenta capturar exatamente isso. Ela é chamada de dualcore. Mas não se trata apenas de imagens sem cor ou lugares sem movimento. Dualcore é sobre a sensação de que o mundo parou. Como se tudo estivesse ali, mas nada realmente estivesse acontecendo. São ruas vazias em dias nublados, estacionamentos sem carros, prédios sem luz, parques onde ninguém aparece, lugares que deveriam ter vida, mas não têm. E o mais estranho é que esses lugares parecem muito familiares, como se você já tivesse estado ali antes, mas não lembra quando. Essa sensação tem um nome: estranhamento. É quando algo é reconhecível, mas ao mesmo tempo errado. Como um sonho que parece real demais ou uma memória que não é sua. E é exatamente isso que o dualcore provoca. Não é medo direto, só que é um desconforto. Um tipo de silêncio que parece pesado. Como se o ambiente estivesse esperando alguma coisa. Muita gente associa essa estética a dias de chuva. E faz sentido, porque a chuva transforma o mundo. As cores desaparecem, os sons ficam abafados, as pessoas somem das ruas, tudo fica suspenso. E é aí que o dualcore aparece. Mas existe um detalhe curioso. Algumas pessoas dizem que quando você fica tempo demais nesses ambientes, a situação muda. E a sensação também. Ela deixa de ser só estética, começa a parecer real. Como se você não estivesse apenas vendo o lugar, mas sendo observado por ele. Como se o vazio não estivesse vazio. Isso pode parecer exagero, mas o cérebro humano funciona de forma estranha. Quando estamos em ambientes silenciosos, repetitivos, sem estímulo, ele começa a preencher o espaço, criar padrões, criar presenças, criar algo. E talvez seja por isso que tantas pessoas relatam a mesma coisa, a sensação de que tem alguém ali, mesmo quando não tem ninguém. Ou pior, quando não deveria ter ninguém. Em algumas imagens de dualcore, se você olha por muito tempo, começa a procurar detalhes, movimentos, sombras, e às vezes você encontra. Mas nunca é algo claro, não é uma figura definida, é só a impressão. E isso já é o suficiente, porque o medo não está no que você vê, está no que você acha que viu. Talvez seja por isso que o dualcore incomoda tanto, porque ele não mostra nada, mas sugere tudo. Ele cria um espaço onde qualquer coisa pode existir, e onde você nunca tem certeza se está sozinho. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar vazio, em um dia nublado, ou ouvindo a chuva cair sem parar, presta atenção no silêncio, na repetição, na sensação e principalmente no que você começa a imaginar. Porque às vezes, o mais assustador não é o que está lá fora, é o que o seu próprio cérebro coloca ali. Como eu disse para vocês, eu amo tempos de chuva e tempos nublado. Eu sou aquela parcela da população que é considerada estranha por estar sempre feliz em dias chuvosos e nublados. Talvez tudo isso tenha uma explicação. Talvez seja só o clima, o silêncio, a falta de cor, o jeito que a chuva transforma o ambiente e a nossa mente. Talvez essas sensações, essas presenças, esses detalhes estranhos sejam só o nosso cérebro tentando preencher o vazio. Mas tem uma coisa curiosa. Mesmo sabendo disso, a sensação não desaparece. Ela continua lá, como se não fosse só imaginação. Então, eu vou te deixar com uma pergunta. Da próxima vez que estiver chovendo e você olhar para a rua e sentir que tem algo estranho, você vai simplesmente ignorar ou vai continuar olhando até ter certeza?
Só toma cuidado, porque algumas coisas talvez só estejam esperando você prestar atenção. E quando você percebe, já pode ser tarde demais. Se você chegou até aqui, talvez você também tenha sentido. Então, por favor, se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa estranha por aqui. Deixa o seu like para eu saber que você quer ver mais histórias assim. E comenta aqui embaixo se você já teve alguma sensação estranha em dias de chuva. Eu vou ler. E quem sabe, usar no próximo vídeo.